Estamos aqui na Careta Agro pelo Brasil, no 26º Itaipu Rural Show, numa parceria da CNA, Sistema FESC Senar. E hoje à tarde aqui eu conto com a nossa coordenadora da TEG Senar Santa Catarina, engenheira agrônoma Paula Coimbra Nunes, médico veterinário técnico de campo Edgar Durante e o técnico de campo e engenheiro agrônomo aqui Arthur Zanferari. Fazer um bate-papo aqui sobre a pecuária de corte e a importância que ela tem ganhado aqui no oeste de Santa Catarina e no estado de Santa Catarina também. Começando, Paula, com o que a TEG tem oferecido para os produtores e como é que o produtor consegue acessar essa ferramenta tão interessante? Certo, Simeone. A assistência técnica e gerencial em Santa Catarina iniciou em 2016 e hoje a gente atende 11 cadeias produtivas com visitas mensais com técnicos especialistas, todos de nível superior, que auxiliam os produtores tanto na gestão da sua atividade produtiva como nas questões técnicas, no aprimoramento das técnicas produtivas, visando o aumento de produtividade, o aumento da qualidade do produto e principalmente o aumento de renda para as famílias. Então aqui a gente vai falar especificamente sobre a TEG Pecuária de Corte, que hoje nós temos mais de 2.300 produtores atendidos, né, uma equipe aí de 75 técnicos de campo, e a gente está aqui com dois exemplos aí muito bons desses técnicos, que a gente vai conversar um pouquinho sobre qual que é a vantagem para o produtor, o que vocês trabalham que no dia a dia oferece uma vantagem para o produtor que está nos ouvindo. Edgar. Hoje, nosso trabalho como técnico de campo do ATEG é basicamente orientar os produtores e estar levando a eles o conhecimento que muitas vezes por falta de tempo ou uma rotina corrida que hoje nós temos no campo, nós servimos como um meio de levar a informação até eles, orientando-os da melhor forma possível para que consigam evoluir em todas as cadeias da propriedade, como melhoramento genético, na parte de pastagens, gestão de custos, sanidade. Isso tudo é o que o papel do técnico tem a oferecer aos produtores. Eu acho que ajuda muito na organização, né, no planejamento da propriedade. Eu sempre digo que a TEG fugiu, né, da assistência técnica tradicional, trazendo a parte gerencial junto. Então a gente senta com o produtor com calma, né, ele tira esse tempo para a gente sentar e pensar o que está acontecendo na propriedade. Né, então a gente faz ele pensar, né, a gente coloca a pulga atrás da orelha, né, eles falam às vezes, e até mesmo eles às vezes acham as soluções, né, para os problemas que eles têm e a melhor forma de continuar evoluindo, né, na atividade. Uma coisa legal que tu colocou é que a gente tem o tempo de entender o produtor e as dores dele, né? Exato. Que às vezes o que acontece? Às vezes o produtor já tentou alguma técnica ou uma tecnologia e não deu certo, mas nunca parou para avaliar o porquê que não deu certo, o porquê que no vizinho deu. E aí quando a gente para analisar cada realidade, né, Paulo, eu acho que uma das coisas bacanas da TEG é que a gente trata a propriedade como uma empresa individual, sem modelo definido, sem pacote tecnológico estabelecido, né? Isso, e também a gente ouve muito dos produtores que no início eles acham que vão ter que fazer investimento, vão ter que gastar dinheiro, vai dar muita mão de obra e nada. A gente está ali justamente para otimizar os recursos que eles têm, para maximizar né, os recursos já existentes na propriedade, no sentido de obter melhor renda, né? Com alguns pequenos adequações tecnológicas isso acontece, mas grande parte aí realmente é adequar o básico, né? Fazer com que a atividade seja mais eficiente no primeiro momento da forma como ela já é executada e depois com o tempo o produtor vai ganhando em produtividade e aí vocês fazem um planejamento junto com ele, né? Explica para mim como é que é feito esse planejamento. Então a gente trabalha em cima da metodologia do ATEG, né? Primeiro a gente faz um diagnóstico, né, a gente vê quais as principais necessidades da propriedade. Então aí a gente senta com o produtor, né, a gente leva para ele os problemas que a gente acha que devem ser melhorados, né, corrigidos. Faz uma avaliação sistêmica de todos os processos da cadeia. Daí começa o planejamento. Isso é importante, né, olhar a propriedade como um todo, né, não como uma parte só do processo. Né?
E também tem uma parte que a gente trabalha a cadeia produtiva, né? Então a gente isola aquela cadeia produtiva das outras atividades da propriedade, né? Porque muitas vezes, uma atividade talvez não está dando lucro, mas quando você vai fazer o cálculo específico dela, pode ser que ela está realmente dando lucro, mas que está sendo Ela está pagando absorvida de outras atividades da por propriedade. uma outra atividade. E no dia a dia o produtor não percebe isso, né? São pequenas coisas que acabam passando desapercebido, né? Isso. Na correria do dia a dia é muito fácil tu misturar, porque geralmente a propriedade tem uma conta bancária. Então todas as receitas da propriedade vão para aquela conta. E muitos não Todas as têm despesas também. também. E muitos não têm Não consegue separar, o né? discernimento de saber, não, o gado eu produzi tanto, eu gastei tanto, tá me tendo essa lucratividade. E daí como a gente faz a gestão, né, fechou um ano aí, um tempo, fechou a safra, a gente consegue sentar com o produtor, né, ver onde foi gasto mais dinheiro, né, onde ele está perdendo, onde ele está deixando de investir, então a gente tenta redirecionar às vezes, né, os recursos que ele tem e aplicar da melhor forma, né. Ótimo. E essa gestão, né, digamos, fazer o feijão arroz bem feito e fazer a gestão vai ajudar o trabalho técnico também, né? Sim. Eu queria que vocês colocassem assim, como que a gestão ajuda a parte técnica, assim, porque quando a gente fala em gestão, a maioria, o que vem em mente é financeiro, né, receita e despesa. A gente sabe que é muito mais amplo que isso. Dentro da cadeia do corte, a gestão não só financeira, a gente tem que aprender a gerir e criar o hábito de gerir. Que fazer a gestão, as anotações, todo mundo sabe que tem que ser feito, mas poucos fazem. Gestão é comportamento, né? Não é isso aí. E a gente tem que acabar ponderando vários fatores dentro de uma cadeia produtiva, como nós citar 4 indicadores: taxa de desmame, taxa de nascimento, taxa de prenhez e taxa de mortalidade. São quatro fatores que são a sair agora no campo em 100 propriedades, 99 delas não vão nos saber dizer. Então a gente trabalha muito em cima de coletar dados, né? Eu acho que isso é o mais difícil, né? Ensinar o produtor a coletar ele os ter o dados. hábito, né? Depois que a gente começa a coletar dados, tudo fica mais fácil, né? Então a gestão zootécnica está diretamente ligada na parte econômica, né? Então a gente tenta fazer isso todo dia na propriedade, né? Da melhor forma. E incentivar o produtor a continuar fazendo, né? Para depois de um tempo assim ele ter condição de gerir melhor a propriedade, né? Por conta. É uma coisa interessante, né? Que quando a gente consegue gerar os indicadores, tu consegue começar a se comparar, né? Isso. E quando o indicador não está legal dentro de uma média aceitável, parte técnica entra para a gente fazer o caminho contrário para ver o que nós podemos melhorar na propriedade, o que nós podemos fazer diferente na próxima estação, no próximo ciclo, para a gente melhorar os indicadores. E um dado que eu posso passar para vocês é que a gente faz a pesquisa de egressos, ou seja, os produtores que já, né, cumpriram o prazo dentro do programa e a gente, né, e saíram. A gente tem uma pergunta assim: você fazia gestão antes de entrar no ATEG? 20% falava que fazia, só 20%. E aí a gente fala, e agora, depois, né, do ATEG, você continua fazendo? Mais de 70% falaram que continua. Então, assim, a gente tem um resultado, esse é um resultado muito concreto, de realmente que o nosso trabalho está contribuindo para que eles consigam ter a tomada de decisão através da gestão, através da melhoria, que isso realmente sirva de uma forma de educação e com certeza eles vão evoluir muito, né? Não só o período que eles ficaram conosco de 2 a 4 anos, como também né, no decorrer aí, quando eles né, vão andar pelas próprias pernas, e isso para nós é um resultado importantíssimo que mostra a qualidade desse trabalho. Mas eu queria falar mais uma coisa, assim, num outro assunto. A gente tem, o estado de Santa Catarina tem 1% do território, né? Um pouquinho mais. E aí a gente teve uma preocupação, nosso presidente Pedroso, de fazer um programa que auxilia a melhoria da qualidade. A gente sabe que quantidade nós não temos como concorrer a grandes estados aí, produtores, a gente não vai. E a gente entrou na parte da qualidade. Para isso veio o programa de inseminação artificial por tempo fixo, né, o EATF, que é
começou em Santa Catarina, é inédito, não tem outro estado que eu lembre que está executando, mas como nós, né, desde 2017, com mais de 180 mil animais protocolados, né, vacas. Então, eu queria que vocês me contassem um pouquinho como é que desenvolve esse trabalho, talvez o Edgar e o Arthur que acompanha, e qual que é o principal resultado aí desse projeto. O Simeone também acompanha. Eu acredito que o programa da IATF, dos protocolos que estão sendo fornecidos pelo Senar, está agregando muito dentro das propriedades, porque na maioria delas eles não tinham acesso à genética ou pensavam que o IATF era só para grandes produtores. Que custa muito, não tenho acesso agora, não tenho estrutura. E dentro da metodologia do programa, o Arthur consegue me ajudar a complementar também, a gente trabalha, organiza a propriedade desde a infraestrutura, não precisam ser infraestruturas estrondosas para fazer um protocolo de IATF, é o simples, bem feito, e aí sim, a partir daí a gente consegue estar melhorando o rebanho. O programa fornece 2 anos de inseminação. Se nós trabalhar com mais 3 anos, o produtor vê que aquilo é positivo, que agrega um melhoramento genético, que traz animais com a qualidade superior para dentro da propriedade dele, e ele continuar fazendo mais 3 anos, se ele segurar uma taxa de reposição de 20%, em 5 anos ele renovou todo o seu plantel. Com qualidade, Com né? qualidade. E eles têm feito, depois que a gente passa, né, pelo programa, o Senar tem o objetivo de ensinar uma tecnologia, de apresentar para o produtor algo que vai beneficiar ele e ele tocar depois, eles têm tocado depois por conta própria nesse projeto? Mas Eu até ia comentar que a gente, antes de introduzir a técnica da IATF, a gente tenta organizar a estação de monta, sanidade, né, qualidade dos reprodutores para repasse. Então, quando a propriedade, né, vai introduzir uma técnica nova, se tiver o resto tudo organizado, ele vai continuar fazendo depois. Então, é por isso que, né, a maioria dos produtores começa a fazer IATF com a tag. Depois eles continuam fazendo porque vê os benefícios, né? E tudo que o Edgar falou também do melhoramento genético da propriedade, seleção de matriz, né? Reposição, né? De plantel. Então melhora muito. É bem interessante que tu colocou assim, porque a IATF em si não é uma técnica, uma tecnologia nova, assim, dos últimos anos, né? Mas a gente tinha um paradigma, assim, teve muito produtor que começou a fazer, mas não observou que a gente precisava de um período antes de arrumar a casa, de organizar a sanidade, pastagem, para você ter uma matriz em condição de entrar num precisa preparar a propriedade para receber, porque o sucesso, né, da reprodução vai de todo o manejo com o animal. E aí acabou que muitas vezes o cara fez o protocolo, deu uma taxa baixa de prenhez, deu problema, não, eu não quero mais fazer. Aí queima a técnica, né? A técnica. Aí, de repente ele fez com algumas pessoas que não souberam instruir ele corretamente no começo, por isso que fica a dica, né, sempre procurar bons profissionais para estar... E para cada tecnologia nova, né, a gente precisa ter um terreno preparado. Né? Não adianta eu querer usar uma alta genética, uma coisa, se eu não tenho feijão e arroz bem feito. Você não vai comprar uma Ferrari para andar na estrada de chão. Exatamente. E Simeone, me conta um pouquinho como é que é feito, além disso, a gente proporciona para os nossos produtores a comercialização, né, com o nosso brinco do ATEG, né, com animais com ganho genético nas feiras aí, agropecuárias, né, nos leilões agropecuários. Como é que funciona isso através de uma parceria dos nossos sindicatos? Então, quando os técnicos começam a trabalhar e que essas melhorias vão começando a aparecer, a gente tem um produto diferenciado. Um terneiro mais padronizado, um animal de genética melhor, desde a sanidade, desde uma cura do umbigo bem feita, vai refletir no desempenho na recria e na engorda. Sim. Então, esse é um valor agregado que às vezes visualmente, na hora do leilão, o produtor que vai comprar não teria essa disponibilidade. Então a gente fez em parceria com o Senar e com os sindicatos, criou um brinco específico da ATEG. Então quando os técnicos identificam os lotes de terneiros com um padrão acima da média, um padrão de qualidade, esse terneiro é brincado como uma marca de qualidade. Não, aqui passou por um processo anterior
digamos, seria uma espécie de um selo que dizia, ó, esse produtor está tendo as boas práticas na criação do terneiro, na matriz, desde o início até chegar numa venda direta para o criador e para engorda, ou para mesmo para uma feira. Ele serve até mesmo de rastreabilidade, né, Simeone? Porque através do brinco, se nós, um ano depois, nós achar essa matriz numa fazenda e nós procurar no sistema, a gente sabe de onde ela veio, o dia que nasceu, quantos quilos. E até são duas coisas bem interessantes. Uma nós presenciamos aqui na própria feira, né, que o cara, digamos, viu o brinco da Tags, o que é isso? Eu vou atrás para descobrir o que é. Eu tenho um técnico hoje que descobriu o cenar a tag através dos brincos dos animais. Do brinco dos animais. Ele via no leilão, tá, alguma coisa tem esse programa. Aí ele consultou na internet. O estagiário que está conosco, que vai rodar com vocês, inclusive, mesma coisa. Mesma coisa. E a outra coisa que eu conversei também com o dono de frigorífico, e com o finador, né, que assim, bom, eu compro de recriador, tu chega lá, tu consegue identificar que o desempenho é melhor. Sim. Nós falamos desde o manejo lá da matriz, né, da programação fetal, uma cura do umbigo, um manejo correto de vermifugação, toda a cadeia sai favorecida. Sim. E aí nós vamos ter, né, Paulo, que tu colocou, que é a qualidade da carne. Nós não vamos competir com o Brasil, né, nós aqui temos o nosso, digamos, a nossa maneira de sobreviver e ganhar dinheiro no tamanho que as nossas propriedades têm é ter qualidade superior. Foi assim na agricultura, foi assim na suinocultura, no leite, e está caminhando a passos largos. Tem que se dizer que os últimos 5, 6 anos, e eu acho que daí todos esses programas da IATF, da assistência técnica, tem sido, a gente ouve muito de presidentes da Associação de Pecuaristas, que foi um divisor de águas no estado, que está evoluindo muito rápido. Isso. E que bom que a gente consegue fazer parte disso. Ótimo. Então, para finalizar, fale só um pouquinho, o que o produtor tem que estar atento antes de iniciar isso? Quais são os parâmetros, como a gente já falou ali? Tem que ter vacinas, como é que... Antes de iniciar um programa de IATF, sanidade, antes da sanidade ainda, comida disponível, tem que ter... Forragem disponível em abundância na época da score corporal de vaca. Na época da estação de monta, né? Já tem que ser organizada a estação de monta para a época de maior disponibilidade de forragem. Primeiro passo, na verdade, a gente precisa organizar uma estação de monta. É isso aí. Isso daí. Organizar. Porque às vezes ainda tem produtor que quer fazer o IATF e o touro tá lá junto. O ano inteiro, aí tira o touro para saber, aí não funciona, aí não vai conseguir conseguir medir. Se está prenho ou não. Exatamente, estrutura também, né? Uma estrutura adequada, assim. Sanidade do rebanho, vacinas reprodutivas, hoje não tem mais como nós fechar os olhos para isso. Acho que o nosso rebanho deve ser 100% vacinado com vacinas reprodutivas, e além disso, se necessário, a gente começar a criar o hábito também de sorologia, utilizar os laboratórios que a gente tem na região para estar descobrindo doenças, né, patologias. Isso. E está se cercando disso. E vai ter sucesso. Eu gostaria só de lembrar, né, aos produtores rurais que estão nos ouvindo, que se tiver interesse em fazer parte, né, e participar do programa de assistência técnica, que procure o Sindicato Rural dos Produtores Rurais do seu município, ou do município mais próximo, e também aos agrônomos, veterinários ou tecnistas que também têm interesse em ser um técnico de campo do nosso programa. O Senar Santa Catarina tem um edital permanente aberto, né, cadastrando as empresas prestadoras de serviço, e a gente faz a seleção conforme a demanda de turmas. Então podem procurar no nosso site sistemafaesc.com.br. Então eu gostaria de agradecer aqui a presença da Paula, do Arthur e do Edgar. E é a Careta Agro pelo Brasil, trazendo informação, conhecimento para o produtor rural.